Olá, senhores, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões, né? Tirar alguma dúvida que possa ter ficado em relação ao conteúdo da nossa última aula. Lembrando que a gente está vendo aí evolução, evolucionismo, a gente está vendo teorias evolutivas, né? Nós vimos aí as características de algumas das teorias da evolução. A gente viu a teoria evolucionista de Lamarck, vimos a teoria evolucionista de Darwin, vimos a diferença entre elas e os processos aí que cada um desses dois teóricos desenvolveu no estudo dessas teorias. Lembrando que a evolução é um processo natural, né, comum na formação das espécies. Ela é um processo de transformação que as espécies foram passando ao longo dos tempos, onde esse processo beneficiou algumas e desbeneficiou outras, né? Prejudicou algumas e acabou beneficiando outras. Aquelas espécies que conseguiram se sobressair, que conseguem se sobressair, a gente diz então que elas são mais adaptadas e que elas evoluíram. Né? E que aquelas que não evoluíram, a gente entende que elas acabam desaparecendo. Esse é um processo comum, a gente conhece como evolução. Então vamos lá, primeira questão. Primeira questão diz assim: Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck, que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os descendentes? Então vamos lá, o Lamarck, pessoal, ele desenvolveu tanto a lei do uso e desuso, que era uma lei que dizia que quanto mais os seres vivos utilizam determinado membro, determinado órgão, mais esse órgão se desenvolve. E ele dizia também que essas características desenvolvidas, né, essas características adquiridas ao longo da vida dos seres vivos, elas eram transmitidas aos descendentes. Hoje a gente sabe que isso não existe, que isso não acontece. Porém, o Lamarck acreditava muito nessa teoria, nessa ideia. Então, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas foram as leis criadas por Lamarck. Então, qual é o nome da lei proposta por Lamarck? Explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas. Essa lei aí é justamente a lei dos caracteres adquiridos, ou lei da transmissão das características adquiridas. O gabarito, então, aí é a letra D. A lei do uso e desuso, então, dizia que os seres vivos, eles de tanto utilizar determinada estrutura, essa estrutura desenvolvia. Já a lei dos caracteres adquiridos ou da transmissão das características adquiridas, aliás, dizia que aquelas características que eram ganhas ao longo da vida de determinado organismo, de determinado ser vivo, elas poderiam ser transpassadas para os seus descendentes. Certo? Então esses aí são alguns dos preceitos, dos princípios da teoria lamarquista, certo? Que é uma teoria que foi derrubada com o passar dos tempos e a evolução dos estudos. Segunda questão. Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicavam como os organismos sofreram modificações ao longo do tempo. Apesar das duas teorias falarem sobre mudanças, o mecanismo como elas ocorriam era diferente. Sobre a teoria proposta por Lamarck, marque a alternativa correta. Então ele quer a alternativa correta em relação à teoria de Lamarck. Foi um dos primeiros a estudar a evolução das espécies. Letra A. Lamarck afirmou que os organismos vivos eram selecionados e apenas os organismos mais aptos sobreviviam. Olha só, pessoal, essa alternativa aí ela se refere não a Lamarck, ela se refere a Darwin. Quem dizia que os seres vivos eles eram selecionados pelo ambiente, que pelas dificuldades que eram impostas, e quando eles se adaptavam, eles evoluíam, né? Quem dizia isso era Darwin, não Lamarck. Lamarck dizia era que os seres eles desenvolviam estruturas de tanto usá-las, e que essas estruturas que eram desenvolvidas neles, os seus descendentes também desenvolviam, por transmissão de características adquiridas, que é um erro, né? Então, quem dizia isso aí, do enunciado da letra A, não era Lamarck, era Darwin. Está errado. Letra B. De acordo com a teoria de Lamarck, um ser vivo que fazia uso intensivo de determinado órgão sobrevivia.
enquanto aquele que não utilizava esse mesmo órgão morria. Aí a gente tem uma distorção do que Lamarck dizia. Lamarck não dizia que o ser vivo que muito utilizava um órgão, ele sobrevivia, não. Ele dizia era que ele evoluía, né? Então está errado aí a letra B. Letra C. A teoria da evolução proposta por Lamarck dava a ideia de que os organismos eram capazes de sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. Está correto. Isso aí era justamente o que defendia o Lamarck. E a letra D. Segundo a teoria de Lamarck, as características que surgiam durante a vida do organismo não poderiam ser passadas para a geração seguinte. Tá incorreto aí, porque ele dizia que essas características elas podiam sim ser passadas para os seus descendentes, que é a transmissão de características adquiridas. Então, nosso gabarito aí, pessoal, na segunda questão é a letra C. Terceira questão. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Então, o meio impõe ao organismo. Este se esforça para responder à necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. Em resumo, o que ele diz é: o meio impõe, o indivíduo desenvolve a estrutura, evolui e transmite ela para o descendente. Quem fala isso aí é justamente Lamarck. Isso é justamente a ideia defendida por Lamarck na sua teoria chamada de Lamarckismo. Por que não há? Né? A letra A, pessoal, era o fixismo. Nessa teoria, ela não acredita, esses teóricos aí, os fixistas, eles não acreditam na evolução das espécies. Eles dizem, eles acreditam que os seres vivos, eles já nascem com, as espécies, elas já nascem com aquelas características, né, e que elas não evoluem. Então, eles não acreditam em evolução. Darwinismo, a teoria de Darwin, né, criada por Darwin, que falava que o ambiente seleciona os mais aptos e que aqueles menos aptos acabam morrendo. E ele dizia que os seres vivos só são capazes de transmitir as características hereditárias, né, que são aquelas que estão contidas no seu DNA, no seu material genético. Então esse é o darwinismo. O mendelismo não tem nada a ver com teoria da evolução, né? Esse daí, o mendelismo, são os ideais criados por Mendel, Gregory Mendel, né, que falava lá na genética, o pai da genética, então não tem nada a ver com evolução aqui. Então, nosso gabarito aí da terceira ficou letra D. Quarta questão. Darwin, em viagens às Ilhas Galápagos, né? As Ilhas Galápagos representavam um paraíso para Darwin, né? O Darwin desenvolveu diversos estudos nessa ilha. É uma ilha onde há uma grande biodiversidade, né? E onde a evolução é bem marcante. Então Darwin, boa parte da sua vida passou em Galápagos, né? Estudando aí as espécies que lá existiam. Então Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível, né, que são aves. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e os seus ambientes, que é denominada de... Então, pessoal, tanto Mendel quanto Lamarck, eles falavam que os seres vivos eles tinham uma grande tendência, antes de evoluírem, se adaptarem. Então, todo ser vivo, antes de evoluir, ele se adapta. Como assim se adapta? O ambiente impõe a modificação, o ambiente impõe a dificuldade, o ser vivo se adapta à dificuldade e, ao se adaptar, ele evolui. Então, os dois teóricos, tanto Darwin quanto Lamarck, eles defendiam a ideia da adaptação. Os seres vivos, antes de evoluírem, eles se adaptavam. Então, a alternativa aí é a letra B. A mutação. O que é a mutação? A mutação é uma transformação que ocorre a nível de DNA, né? As mutações elas se referem ao estudo de Darwin, né? Quem acreditava, né, na ocorrência dessas transformações a nível de DNA era Darwin. A adaptação é a característica comum aos dois, a seleção natural
é uma característica de Darwin, né? O Darwin dizia que um ambiente selecionava os mais fortes, os mais aptos, os mais adaptados. Esse processo era a seleção natural. E a recombinação gênica são as possíveis combinações que o DNA pode fazer para dar origem a um determinado ser vivo, né? E elas são responsáveis pelas mudanças entre os seres vivos. Quem falava nesse fator aí era Darwin. Quinta questão. Ao estudar sobre a evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece a sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista proposta por. Segundo a Michele, as lagartas são verdes por conta de uma adaptação. E aí lembre da frase: na natureza só sobrevivem os mais aptos. Então quem falava na sobrevivência dos mais aptos era Darwin, né? Então a alternativa aí seria letra C. A letra A fala aí de Lamarck, não é Lamarck, a gente já sabe bem. Mendel a gente sabe que ele é o pai da genética. Crick, pessoal, é um dos cientistas responsáveis pela descoberta do DNA. Né? São dois os cientistas que estudaram e descobriram o DNA. São eles Watson e Crick. Né? São os dois cientistas responsáveis pela criação dessa molécula. Criação não, pela criação do modelo, né, de existência do DNA. Certo? Então, o nosso gabarito na quinta questão aí é a letra C. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, certo? Até mais.